Oi, eu sou a Gabi Risso e no Em Cartaz Teatros de hoje a gente está aqui no Teatro UOL para conversar com a Bruna Tedi e o Ricardo Tosi sobre o espetáculo Ainda Dá Tempo, uma comédia que fala sobre 3 gerações de casais, muita história boa e muita risada garantida. Vem com a gente. Bom, obrigada por vocês aceitarem o nosso convite, tá aqui conversando com a Rádio Disney. E eu queria já perguntar para vocês assim, Ainda Dá Tempo é um texto original americano, que tem piadas próprias. Sim. O humor deles é diferente do nosso. Vocês tiveram que adaptar muita coisa pro Brasil, para todo mundo da sua plateia entender? Sim. Na verdade, o texto foi adaptado pelo nosso diretor, que é o Isser Korik. Então, nessa tradução, ele já fez uma adaptação. Então, a gente já recebeu o texto meio que conversando com o povo brasileiro. Só que a gente, além disso, com a contribuição dos atores, a gente foi colocando coisinhas muito do dia a dia, assim, que está acontecendo. Aliás, é um espetáculo que cabe você dar uma atualizadinha sempre nele, porque tem muita piada, né? Mas a gente percebeu que as piadas que são muito americanas precisaram, com certeza, serem adaptadas para o Brasil, senão não funciona. Tipo o presidente, né? Tipo presidente, porque a gente fala sobre o futuro presidente do Brasil, a gente fala sobre uma estrela que vai virar o presidente, então lá funcionava como Justin Bieber, aqui a gente escolheu outro, enfim. Porque senão não ia funcionar se eu falasse que o Justin Bieber é o nosso presidente. Então, coisas assim foram adaptadas, mas assim, a estrutura desse texto ela é tão legal que não foi muita adaptação, né? Ele é universal, assim. Tanto é que a gente tem até o convite para agora se apresentar fora do país. Desculpa, tomou muito chique. Gente! E a gente não vai falar ainda porque não está tudo fechado, mas a gente já teve o convite, está tudo encaminhando. E é um país da Europa, enfim. Dá uma dica, oui. Oui, je ne parle pas français. Ai, que legal! Mas isso porque é um texto universal, eu acredito, entendeu? Nossa, que legal! E uma das minhas perguntas, que agora vocês já falaram, eu posso fazer e ver o que vocês podem me dizer. Era assim, vocês começaram a temporada aqui em São Paulo com 2 meses. Era abril para maio. Abril-maio. Abril-maio. A gente tá gravando essa entrevista em outubro. Então, assim, eram 2 e ficaram 6 meses em cartaz. 7. Meu Deus. 7. Até outubro vai dar 7. Vai dar 7 meses em cartaz. 7 meses. Bom, comunicação é o meu forte, não é matemática. Enfim, eram 2 e ficaram 7 meses. Vai estender mais? Vocês vão só para um país, para mais de um país? Qual é o futuro desse espetáculo? Então, Quem sabe os números e informações é sempre bom. Bruna é um Google. Você quer saber, você pergunta pra ela. Eu sei porque Bruna é atriz, apresentadora, ela faz cerimônia de casamento, o que você precisar, a Bruna faz? Antes do espetáculo eu falo, Bruna, como é que tá hoje? Ela já olhou tudo, tem todos os Eu números. sei quantas pessoas tem. Meu Deus. Ela sabe, ela até alopra, a gente fala, gente, parece que domingo tá vazio. A gente assim, o quê? No final nunca tá, mas enfim. Ela alopra um pouco. Mas voltando, esse ano a gente encerra mesmo a temporada aqui nesse teatro, no final de outubro. E aí o ano que vem a gente tem aí umas possibilidades, mas não tem nada concreto ainda. E fora do país também, isso a gente ainda tá aí numa negociação, torcendo para dar certo. Eu acho que esse espetáculo, ele tem realmente, ele pode ter uma vida muito longa. A única dificuldade é porque o elenco é grande. Então, assim, essa história de... Eu sei porque eu já participei de situações em que a gente vai voltar, mas na hora de voltar, 3 ou 4 estão com uma agenda... Porque a nossa vida de ator é essa, né? A gente vai de um canto para o outro. Né? Então, assim, eu acho que tem uma vida muito longa. A gente quer, todo mundo quer, porque a gente ama fazer o espetáculo. Esse espetáculo é um espetáculo que se comunica com a plateia de uma forma impressionante, como poucos que eu já fiz, né? Eu sei, menino. Então, você já viu, né? Eu assisti. Que bom. E eu vi com uma amiga minha... Quando era para ser só 2 meses. Sim. E a gente, assim, as coisas que acontecem em cena não são muito do meu dia a dia, porque eu não sou casada, enfim. Sim. Mas eu e ela, a gente ria tanto. E eu tava até comentando com a Bruna, antes da gente começar a gravar, tinha um moço, assim, umas 3 cadeiras pro meu lado, que eu falava pra minha amiga, se a gente tá passando mal, a gente tem que ficar prestando atenção nele. Que ele ria tanto, que eu falei, meu Deus, ele tem que chegar até o final. É muito doida essa peça, ela tem uma coisa de... As pessoas mais jovens que vêm assistir, depois elas querem trazer os pais.
sabe? Trazer os irmãos, os tios. Às vezes vem também um casal mais velho e fala, não, eu tenho que trazer os meus filhos, tenho que trazer meus sobrinhos. Então, o que você vê de gente ali, quando a gente sai, tem muita gente que tá vindo pela segunda, pela terceira vez. Tem gente que já viu a peça 20 vezes, sabe? Na verdade, é muito engraçado porque ela conta uma história. Sim. Mas independente do que ela conta, sobre os personagens, a faixa etária dos personagens, ela coloca a tua vida em perspectiva. Sim. Eu acho que isso é o mais surpreendente. Porque qualquer pessoa, casado, não casado, você, sua amiga, e cada um dentro da sua história, vê a sua vida... É obrigado meio a se colocar em perspectiva. Então, não vamos dar um spoiler sobre o que é a história, mas, enfim, sobre relacionamentos. Mas, assim, coloca qualquer vida em perspectiva. Sim. Então, os feedbacks que a gente já teve do público... assim, teve uma pessoa que chegou no meu restaurante, eu tenho um restaurante em São Paulo, e aleatoriamente falou assim... Oi, hein? Eu falei, oi, tudo bem, bem-vindos. Ela falou assim, olha, a gente vendeu nossa chácara porque a gente viu sua peça, hein? Eu assim, ó, olha, mas não tem nada... tão caro o ingresso. Não, eu pensei assim, olha, mas não tem nada a ver com isso. Aí ele falou assim, não, foi porque a gente pensou de uma outra forma. Nossa. Mas isso é o mínimo que a gente tem de feedback, assim. E quando vocês estavam, assim, no período de ensaio do espetáculo... sem perspectiva do que seria, porque quando você tá ensaiando, é olhos vendados, né? Sim. Vocês esperavam algo já? Então, muito... Eu tava até falando antes que a gente ensaiou aqui no palco já desde o primeiro momento, né? Então, a gente ensaiar num teatro assim, vazio, né, com o diretor, com o assistente. Comédia ensaia vazio. A gente não tinha essa devolutiva, então era muito difícil. Em vários momentos a gente se olhava e falava, cara, será que vai dar certo? E aí a gente só percebeu 100%, a gente teve 100% de certeza, apesar da gente já ter lido bastante o texto, já ter se divertido e entender que o texto era bom, mas a gente só teve essa certeza quando teve o público. Porque não adianta, a comédia ela só funciona assim. Mas, Gabi, o meu testemunho pessoal, na verdade, sobre esse processo, eu adoro comédia. Eu sempre, nos meus trabalhos, eu gosto do ridículo da vida. Eu gosto do que a gente esconde, assim. Do que a gente finge que é, mas não é. E aí se identifica com o público que também esconde um monte de coisa. Sim. Eu adoro o ridículo da vida. Adoro ver gente fazendo coisas over, enfim. De verdade, né? Sempre com a verdade. Sim. Quando eu acho que eu tenho um parâmetro para escolher, inclusive, os trabalhos que eu quero fazer, especialmente em teatro, que é uma obra fechada, né? Você sabe quando eu li esse texto, eu sempre enrolo um pouco para ler. Eu tenho um TDAH, então eu me disperso assim, no meio dos textos. Eu leio em 3 pedaços tudo que me mandam, assim, de trabalho. Esse texto, eu li ele em 35 minutos e eu ria loucamente no final. Eu ri. E eu fui lendo. No final eu tava rindo. Tanto é que eu tinha 3 propostas de trabalho. Eu falei, é esse, acabou. Então eu acho que por essa reação que eu tive, conhecendo como eu sou, assim, e eu trabalho muito com intuição, mesmo a gente não sabendo o que funcionaria, eu achava que isso aqui seria um tiro. E foi um tiro. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Eu acreditava muito eu acreditava porque pela reação que eu tive, pelo quanto ele me surpreendeu, pelas camadas que ele me proporcionou, assim, me colocou. E ao mesmo tempo eu acho que a genialidade desse autor é ele abordar assuntos hiper importantes e camadas profundas da nossa vida e logo ele jogar uma piada e a gente rir da gente, porque isso quebra barreira, o público não fica resistente em ouvir uma coisa que de repente não seja confortável. Exemplo, a gente fala em algum momento de uma traição aqui. Sim. A gente já viu mulher dando soco no marido, bolsada no marido. E é super constrangedor, porque ela não sabia o tema do negócio. Então, assim, mas mesmo assim, ele vai rindo, você quebra um gelo, entendeu? E a risada, ela gera uma reflexão, muito mais que o drama, né? Sim, era isso que o drama te afasta um pouco, o drama te coloca, né, numa... ele te coloca numa cadeirinha, distância, né, pra dar uma olhada. E a comédia, você fala, eu já passei por isso. Já vi alguém que passou, porque um monte de coisa que aconteceu aqui, eu vi dentro da minha casa. E aí, quando aconteceu na minha casa, eu não ri, não. Mas quando aconteceu aqui... Mas essa é a parada. Quando você... É justamente o que você não riu, o que você agora pode rir, e você se liberta muitas vezes daquilo. É isso mesmo. E você não olha com um olhar de preconceito, você olha diferente, né? É muito louco exatamente. Isso chama-se... A arte precisa se comunicar. Quando a arte se comunica, é exatamente isso que acontece. Entendeu? É muito louco. A magia acontece. E como vocês chegaram nesse elenco? Porque é um elenco, assim... modéstia à parte,
adoro esse elenco. Porque hoje a gente tá conversando com vocês dois, mas os 3 casais são sensacionais, assim. São pessoas que, principalmente o casal mais velho do espetáculo, são pessoas que eu vi a minha vida toda. Sim. E que eu admiro muito. Então a gente conhece todo mundo que tá aqui. Como vocês chegaram nesse elenco? A gente chegou, na verdade, nosso diretor é que chegou, né, no elenco. Começou com você, né? Começou comigo. O Isser me convidou e eu falei pra ele, só tem uma cláusula aí que a gente precisa respeitar. O elenco tem que ser incrível. E deu certo. E deu certo. Porque, na verdade, é isso. Se você tem um texto bom, a gente sabendo que a gente montaria essa peça de uma forma despretensiosa, que não é uma peça que vai encantar porque, vai ter efeitos especiais, um cenário louco. É tudo muito simples aqui. Se você não tiver um elenco que entenda esse texto e transmita esse texto de uma forma genial, e a gente conseguiu atores que acho que realmente se encaixaram e mais do que tudo, acho que a gente conseguiu gente que eu acho que a gente com a vida aprende uma coisa. Elenco tem que ser gente boa, tem que ser gente legal. Sim. Porque gente legal passa pelo perrengue, porque a vida do ator é um perrengue. A gente pegar um texto, eu já fiz Sófocles, estava até contando hoje aqui. Pegar um texto de 400 anos antes de Cristo e falar... É muito difícil. É surreal. Então, assim, o nosso trabalho é pular de um abismo sempre, né? Se você não pula desse abismo com gente legal, é horrível. Então, a gente conseguiu um elenco de seres humanos incríveis e ainda talentosos. Então, eu acho que... Mas assim, a gente foi muito criterioso mesmo. Sobre quem faria e foi Todos foram convidados? Todos foram convidados. Sim, todos convidados. Ai, que demais. E a gente tá falando de uma comédia e de teatro. Teatro, as coisas acontecem sem a gente prever. Total. Então, essa é a graça, né? Qual foi a coisa que aconteceu, assim, sei lá, que vocês viram acontecer na plateia, ou que aconteceu aqui mesmo no palco, que foi o mais engraçado, mais fiquei sem jeito, até agora na Meu, temporada. uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? O quê? Ela caiu. O último espetáculo. Aqui, ó, joelhinho. Joelhinho. O último espetáculo, ela foi quicando no palco. Estabaquei. É. Toma assim, com gosto. É que ela foi correr, a gente corre de uma coxinha pra outra e ela sai correndo na minha frente e eu corro atrás, que a gente tá procurando uma personagem. Quando ela correu, ela já tropeçou correndo, então ela foi quicando literalmente. Calça rasgou. Não, e foi semana passada e a gente meio que parou o espetáculo porque a gente ficou preocupado, ninguém riu nada. E a gente... Foi um quase fechem as cortinas. Foi tipo, perdemos aqui Bruna. na frente? Gente, perdemos a atriz, vamos. Foi aqui na frente ou atrás do sofá? Aqui atrás. Meu Deus. Aí eu caí daqui com tudo e fui quicando até o meio do sofá. Meu Deus. Mas assim, fora isso, a gente tem uma plateia muito alegre, né? Então, às vezes tem umas participações, imagina, né? a gente teve um espetáculo, sem brincadeira, esse espetáculo foi um dos piores, pra mim foi um dos piores. Que uma criança, a criança falou, e a criança, ela tava, por acaso ela estava, porque ela era irmã de uma das atrizes do espetáculo. A mãe não tinha onde levar a criança e trouxe uma menininha, 3 anos. 3, E ela anos. sentou aqui no começo do palco, ela falou com a gente o espetáculo inteiro. E ela repetia as falas. Não. Ela falou como se fosse... acho que o público ouviu ela menos do que a gente ouviu, porque ela estava aqui no primeiro balcão. Ela falou o espetáculo inteiro. Tipo, você é louca? Ela, louca! E aí é uma loucura, porque você fala... É o espetáculo inteiro, 1h20 a criança falando. E a gente olhava pra cara da mãe, que a gente só via tudo escuro, né? Eu fazia assim no meio do espetáculo, ficava assim, ó. Metralhava a mãe, não adianta. A senhora não está percebendo que está acabando com o espetáculo? Por favor, tire essa criança daqui. Mas às vezes a mãe também estava tão envolvida que realmente não percebia. Não, Porque, tadinha, às acho que vezes, ela não sabia o que fazer, não sabia como não sair, sei, enfim. Mas foi difícil aquele dia. Mas o espetáculo inteiro foi assim. A gente teve eventualmente vários acontecimentos com a plateia e tal, mas nesse dia, pra mim, foi... Esse dia foi difícil. Porque o Mais que o público tombo? se distrai, né? Com Foi a mais que criança. o tombo. Porque o tombo foi 5 minutos, O tombo né? foi Nem isso, pontual. minuto. Ah. Pontual, pronto, acabou. Agora o negócio ali foi vindo. Teve outro dia que começaram a brigar por causa do ingresso. É verdade. Esse a dia cadeira. eu quase parei o espetáculo. Gente, Esse dia eu quase parei. isso aqui é muito Brasil, né? É muito Brasil. Tipo, acontecem coisas... Porque é o seguinte, aqui hoje em dia as pessoas chegam atrasadas e antigamente respeitava seu horário. Hoje em dia, se você barra uma pessoa que comprou o ingresso, ela faz um barraco, quebra tudo. Então, a pessoa chega meia hora depois do espetáculo e quer entrar.
Aí aconteceu, sei lá, 25 Ela minutos do tava no espetáculo. meio da Ela tava no plateia, meio da bem no plateia, meio. ela teve que pedir pra todo mundo levantar. A gente tá aqui no palco, vê 2 pessoas entrando, eu falo, meu Deus, essa hora de entrar, mas só pensa, segue a peça, vê a pessoa chegando lá e conversando com os outros, começa a virar uma briga, porque alguém fala, se tivesse chegado na hora não tinha esse problema, né? E começou um pau ali. E a gente não sabia o que fazia. E aí, meio que se acalmaram ali, a gente seguiu em frente, não paramos a peça, mas esse dia eu achei que ia ter que parar. Gente, mas vocês chegam tudo até lá no final? Não, a gente não enxerga, mas a gente vê o pior é isso, a gente vê o murmurinho acontecendo, Tá, né? Então não tem como. Meu, maravilhoso. Bom, eu já falei pra um monte de gente vir assistir, né? Então, tô Você é suspeita, tô suspeita. Não, eu ri demais, eu saí com dor. Eu saí com dor na barriga. A gente fica feliz. Eu vou pedir pra vocês olharem pra lá e convidarem o público da Rádio Disney pra vir assistir. Bom, pessoal que ouve a Rádio Disney, a gente quer fazer um convite pra vocês. Nossa temporada tá acabando, corre que tem mais 3 finais de semana. Pra quem ainda não assistiu, ainda dá tempo de assistir a peça, ainda dá tempo. Que na verdade está em cartaz há bastante tempo, quase esse ano inteiro, devido ao grande sucesso e a resposta do público e quanto se comunicou com o público. Então a gente está super feliz e espera vocês até o final de outubro, que por enquanto esse ano vai ser a nossa última prorrogação. Isso, a gente prorrogou 5 vezes, então acho que isso é um termômetro para vocês não perderem nosso espetáculo. Aqui Venham. no Teatro UOL, no Shopping Genópolis. Sextas e domingos, às 8 da noite e sábado, às 10 da noite. Às 10 da noite. Esperamos vocês. Vem! Esse foi mais um Em Cartaz Teatros. E para você saber sobre tudo que está acontecendo na cidade de São Paulo, fica ligado no nosso Instagram, @Rádio Disney Brasil. Tchau!